Então, acho que para falar sobre minha experiência com a Perpétua, eu preciso falar primeiro sobre minha experiência com o Monster Hunter, né, que veio antes do nascimento da Perpétua enquanto editora. Eu sempre fui um escritor, assim, acho que desde os 14, 13 anos eu escrevia, mas sempre aquela coisa muito mais íntima, pessoal, que poucos amigos tinham acesso, e não, né, não pensava em mandar as coisas que eu escrevia para outras pessoas, publicar em sites de fanfics, por exemplo, ou, enfim, participar de uma coisa que fosse dar liberdade para que outras pessoas vissem meus textos, né, pessoas que eu não conhecia. E aí, né, tipo, eu conheci o Winter Hunters, vi um edital, que foi um edital de fantasia sombria, e eu adoro fantasia, sempre fui apaixonado por fantasia, e eu pensei, né, talvez seja uma oportunidade de tentar. E eu tentei, passei, e em seguida acabei participando de um outro edital, que era de contos LGBTQIA+, e depois fui selecionado em 2 editais de poesia. Então, o Winter Hunters, né, acabou me ajudando muito nesse processo de criar uma autoestima enquanto escritor, de ver que outras pessoas poderiam gostar das coisas que eu escrevo, e de ver que as coisas que eu escrevo têm potencial de estar em livros, de estarem em projetos que vão ser vistos por outras pessoas, né, que é uma coisa que eu sinto que eu não tinha muito bem definido em mim, assim. Era algo que eu sempre amei escrever, mas a minha escrita pessoal sempre foi algo que eu acho que eu olhava com muita fragilidade. Então, o Mentalidade me ajudou muito a fortalecer isso. Então, quando eu vi o chamado de originais de poesia para a Perpétua, né, eu fiquei muito empolgado, fiquei com muita vontade de participar. E eu tinha um livro que, inclusive, eu escrevi na época do final do ensino médio, um livro de poesia, e o edital era de poesia. Então, eu peguei, abri, comecei a mexer nesse livro, fui fazendo as revisões, fui mexendo em algumas coisas, deixando na padronização do edital, e mandei, né. E fiquei naquela expectativa de que talvez meu livro viesse a ser selecionado, e foi. E fiquei super empolgado, né, com a certeza de que ele iria ser publicado, sempre, né, tanto na Pelo Hunters quanto hoje, né, na Perpétua. Eu tenho um apoio muito grande do pessoal, sempre foram muito gentis, muito receptivos, e no geral, eu posso dizer assim, que fizeram com que esse ambiente fosse propício no meu desenvolvimento enquanto escritor, ao ponto que hoje somos escritores originais da Perpétua, né? Então, no geral, a experiência na Perpétua sempre foi muito legal para o meu desenvolvimento pessoal, seja enquanto pessoa, enquanto artista, e eu vejo muito, tanto no Mentor Hunters quanto na Perpétuos, um potencial muito grande para que outros escritores consigam ter esse espaço de publicação que muitas vezes é invisibilizado no Brasil, né? Especialmente falando de grupos que muitas vezes não têm esse espaço, né? Pessoas com deficiência, pessoas LGBT, pessoas negras, pessoas de religiões não cristãs. Enfim, eu vejo que é um espaço que é muito propício para que a gente consiga se firmar e se desenvolver enquanto artista, enquanto escritor.